Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hábitos. Então se você está querendo mudar um hábito, se você quer entender melhor sobre esse assunto, continua aqui nesse vídeo. Então pessoal, tudo que eu for falar aqui hoje sobre hábito, sobre todas as coisas que eu vou discutir aqui um pouquinho com vocês, são tudo baseado nesse livro aqui. Foi um livro que eu terminei de ler recentemente e foi um livro que assim mudou a minha visão de o que é um hábito, para que serve um hábito. Então ele abriu muitas portas para mim e eu gosto de estudar e ler sobre esse assunto porque eu gosto de trazer esse conteúdo para que vocês também possam mudar a cabeça de vocês e abrir, ter novos conhecimentos a respeito de todos os ambientes, de todas as partes que nós podemos ter, porque quanto mais conhecimento nós temos, muito melhor pra gente, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Então, pessoal, começando, a primeira coisa que eu acho que, assim, a gente precisa ter bem claro é o que é um hábito e por que esses hábitos existem. Bom, segundo o livro, né, como eu já disse, todas as coisas que eu vou falar aqui é baseado neste livro. Segundo esse livro, um hábito, ele existe para nada mais nada menos do que poupar a sua energia ao realizar uma atividade. Então, qualquer hábito que exista na sua vida é o seu cérebro trabalhando para que você não gaste tanta energia fazendo aquela atividade, fazendo determinada coisa, do que você deve gastar. Então, ele quer que você gaste sempre menos e o hábito, ele faz com que você gaste menos energia. Mas, por que que isso acontece? Por que que quando você tem um hábito, você gasta menos energia? Por exemplo, gente, tudo que a gente faz hoje, a gente fala, a gente respira, a gente gesticula, tudo ao mesmo tempo. Agora imagine se nós tivéssemos que pensar em tudo isso que a gente tem que fazer. Então, respira. Agora mexe a mão. Mexer a mão. Isso seria muito mais cansativo e ia gastar muito mais energia. E não é isso que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro quer que a gente faça isso, ó, pá, 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 sem gastar energia nenhuma. Então, por isso, a gente respira, a gente fala, a gente consegue se movimentar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ter que pensar tanto e sem ter que gastar tanta energia desenvolvendo aquela atividade. E quando você tem um hábito, de uma forma automática, você já vai fazer aquela coisa que você precisa fazer, você já vai tomar uma atitude, você já vai realizar uma tarefa, porque é um hábito. E se ele é um hábito, você vai fazer aquilo automaticamente e não vai te gastar muita energia. E, por exemplo, por que é tão difícil a gente criar um hábito novo? O que eu tô falando até agora? Que quando a gente tem um hábito, a gente gasta menos energia. Agora, imagina quando a gente vai criar um hábito, por exemplo, o hábito de leitura. Você vai criar o hábito de ler todos os dias. Você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que gastar uma energia maior para conseguir determinar aquele hábito para que ele fique automático. Então isso vai te gastar mais energia e por isso é tão difícil a gente começar uma coisa, começar um hábito e conseguir levar ele, conseguir prolongar ele por um bom tempo. Porque ele gasta mais energia, ele requer mais energia. E quando o hábito vai precisar de mais energia, o seu cérebro vai meio que te prejudicar. Exatamente isso, o seu cérebro vai te prejudicar, porque ele não quer que você gaste energia. Então ele vai fazer com que você desista daquele hábito. Mas o autor do livro, ele basicamente fala de um loop para você criar um novo hábito, para você descobrir um hábito. E esse loop, ele é baseado em 3 etapas. A primeira etapa é uma deixa, a segunda etapa é uma rotina e a terceira etapa é uma recompensa. Mas como assim, Vitória? Eu não tô entendendo. Por exemplo, quando nós temos um hábito, a gente começa aquele hábito por alguma coisa que nos motiva. Por exemplo, vou usar como exemplo o esporte que eu pratico. Então, eu vou pro CrossFit. Qual é a deixa para eu ir pro CrossFit? A deixa para eu ir pro CrossFit é acordar às 7 horas da manhã. Se eu acordar às 7h30, eu já não vou porque já vai ter passado o horário. Se eu acordo às 7 horas, eu sei que ali eu vou me arrumar, colocar minha roupa, tomar café e vou pro CrossFit. Então a minha deixa para ir pro CrossFit é acordar sempre às 7 horas. Qual é a minha rotina? Ir pro CrossFit, chegar lá, fazer as coisas que eu preciso fazer. E qual é a minha recompensa? A minha recompensa é no final do treino eu tá bem cansada, só que tá com aquela sensação de dever cumprido, entende? Então todos os dias eu acordo às 7 horas da manhã para que no final de todo
o treino do CrossFit, eu recebo a minha recompensa, que é ficar cansada e que é ter aquela sensação de dever cumprido. Então, o autor, ele trabalha e ele mostra diversas pesquisas, muitos estudos que provam exatamente isso, que as pessoas, elas têm deixas e nesse momento, exatamente uma coisa que leva você a começar o seu hábito e o seu hábito que é a sua rotina, e no final dessa rotina você recebe uma recompensa. Então, essas 3 etapas, elas são muito importantes. Por quê? Porque quando você estiver querendo mudar um hábito, você nunca vai conseguir excluir um hábito. O hábito nunca vai deixar de existir. O autor, ele diz que um hábito ele só pode ser substituído, mas você nunca pode apagar ele. Não tem a opção delete do hábito. Você tem que substituir ele. Mas como assim substituir? Por exemplo, quando você tem um hábito ruim, para mudar esse hábito, né, para acabar com esse hábito, você vai fazer o quê? Você vai substituir ele por um bom hábito, que vai ser uma coisa boa. Mas o segredo para você conseguir mudar esse hábito é o seguinte: você vai ter que ter a mesma deixa, ou seja, você vai ter que ter aquele mesmo toque, do mesmo jeito que você tinha para um hábito ruim. Por exemplo, vamos mexer no celular. Mexer no celular, quando você mexe em excesso, é um hábito muito ruim. Então, o que você pode fazer? Você pode substituir mexer no celular por ler um livro. Só que para você mudar, você vai fazer o quê? Todas as vezes você vai analisar, né? Então, todas as vezes que eu pego pra mexer no celular, é porque eu tô cansado, tô entediado, quero que o tempo passe logo. Então, quando você tiver com essa sensação, ao invés de pegar o celular, que seria a sua rotina, você vai pegar o livro. E aí você vai ler, e no final, você vai ter a recompensa. Ou seja, qual era a recompensa pra você mexer no celular? Você mexeu no celular porque você queria passar o tempo e você queria se distrair. Com o livro, você também vai passar o tempo e vai se distrair. Então, você percebeu que você não mudou a sua deixa e a sua recompensa? O que mudou foi a sua rotina? Então, é exatamente isso que você tem que fazer se você está querendo mudar um hábito. Você não pode querer transformar ele totalmente. Você tem que manter algumas partes e mudar a rotina. Então, você mantém a deixa, você mantém a recompensa. Você troca, você muda a rotina. Beleza? E, gente, eu tô falando todas as coisas que eu li, mas vocês, sem dúvida nenhuma, é muito, muito, muito melhor quando vocês leem, quando vocês veem assim, você tá ali lendo. E uma coisa que eu descobri que é quanto mais eu estava lendo sobre hábito, mais eu conseguia me focar e eu queria mudar os meus hábitos e manter alguns hábitos bons que eu já tinha. Então, esse livro, se você tá querendo mudar, aproveita agora, você que tá de férias da escola já aproveita. Adquira esse livro ou pela internet ou compre ele físico mesmo e você vai ver que, por exemplo, pelo menos comigo aconteceu isso, de que quanto mais eu tava lendo sobre hábito, mais eu queria mudar e mais eu queria trabalhar nessa questão do hábito, nessa questão de deixa, recompensa e entender tudo que eu faço e por que eu faço. E aqui ele dá vários exemplos de empresários muito milionários, de como eles usam os hábitos a favor deles ganhar cada vez mais dinheiro, como treinadores de futebol americano mudam toda uma tática de um time através de hábitos. Então, assim, tem relatos incríveis que você fala, eu quero fazer isso. Então, você sente, sabe, aquela inspiração, aquela vontade de fazer também. E uma coisa muito legal que esse livro também fala é sobre os hábitos angulares. Mas o que são hábitos angulares? Os hábitos angulares são aqueles hábitos que você cria esse hábito, só que ele não vai agir somente ali naquela parte da sua vida. Ele funciona para todo o redor. Ou seja, vou usar de novo o exemplo do CrossFit. Eu comecei a fazer CrossFit. Eu comecei a acordar mais cedo. Então eu comecei, querendo ou não, é melhor acordar cedo do que acordar meio-dia, vai. Quando você acorda cedo, você tem mais disposição. Então, entrei no CrossFit, comecei a acordar cedo, comecei a me alimentar melhor, comecei a ter mais disposição para fazer as coisas, tá mais ativa durante o dia.
comecei a ter mais determinação pra fazer aquilo que eu tenho pra fazer, porque o CrossFit, ele ensina muito isso, tipo, você tá lá, e quando você chega na parte do desafio do dia, você quer cumprir aquele desafio, então você tem uma determinação. E trabalhando tudo isso, olha só, como entrar no CrossFit me ajudou não só na minha parte física, na minha parte de controlar a respiração, de resistência, mas também me ajudou na determinação, em acordar mais cedo, em comer melhor. Então, os hábitos angulares são esses, é uma coisa que você começa, um hábito que você começa, mas que ele age em toda a sua vida, que você vê mudanças em todos os pontos. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sempre me perguntam: Vitória, como eu crio o hábito de estudar? Vitória, como eu crio o hábito de ler? É exatamente desse jeito. Eu estou trabalhando com esse livro, estou falando pra vocês, porque de todas as coisas que eu já vi falarem sobre hábitos, essa foi a que mais me instigou, sabe? Foi a que mais me deu vontade de conhecer e de estudar sobre isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem adquirir esse livro, O Poder do Hábito, ele tem lá no Bookplay. Como vocês já sabem, eu sou parceira do Bookplay. Vocês podem usar a plataforma por 3 dias grátis. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E não deixem, gente, não deixem de ler esse livro. É muito, vocês vão mudar completamente como vocês enxergam as coisas ao redor, como vocês enxergam os hábitos, como vocês vão trabalhar nesses hábitos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchauzinho!